de pensar sobre isso, como é que estava na escola. Olá pessoal, hoje a gente está aqui em mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Hoje a gente está aqui com a Cassiele Barbosa, que é outra entrevistadora aqui do canal, mas hoje ela vai ser entrevistada. E, bom, antes de começar as perguntas, eu vou apresentar um pouco melhor ela. Então, a Cassi é natural de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Atualmente, ela reside em Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Ela tem 17 anos, é estudante do ensino médio, voluntária da Asimvex desde 2019. Bom, Cassi, é um prazer ter você aqui hoje. E para a primeira pergunta, eu queria saber, né, o porquê que a superação do vício na internet é importante no contexto da Invex. Então, primeiramente, né, o desperdício, o vício na internet, né, de certa forma ele acaba sendo tipo um contraponto da Invex, né, porque a Invex é uma técnica de otimização máxima da vida humana, né, que tem como objetivo antecipar a assistência. E quando a pessoa fica nesse processo de vício na internet, de microinteresse, né, de dispersão, ela acaba não aproveitando as oportunidades que ela tem no dia a dia para focar na assistência. Porque, de certa forma, ela tem uma dependência dos aparelhos tecnológicos, né? Então, no meu caso, assim, quando eu comecei a aplicar a Invex, eu já estava meio assim, saindo desse processo de vício na internet. E a Invex me impulsionou ainda mais a estar olhando mais para fora, em termos assim, assistenciais, de eu sair um pouco da minha zona de conforto para estar qualificando, me qualificando e qualificando outras pessoas. Então, acho que de modo geral, assim, a importância do vício a superação do vício na internet, dentro da Invex, a questão assistencial mesmo, né? Desse enfoque mais assistencial que a pessoa vai ter. Uhum. Bom, seguindo aqui com as nossas perguntas, eu queria que você, assim, pedir, né, para você, se você poderia contextualizar sobre esse vício e o que te motivou a superá-lo. Contextualizar, eu quero que você explique um pouco qual era o seu vício na internet, assim, se era ficar vendo vídeo na internet ou videogame. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e como você superou, né? O que te motivou a superar. Sim, então, eu tinha um primo que a gente, isso em 2015, né, a gente era muito amigo, eu e esse meu primo, e daí ele conheceu um jogo, né, ele tinha um tablet na época e eu não tinha tablet, nem celular, nem computador, nem nada, e daí a gente jogava, assistia vídeos pelo tablet dele. E a partir dessa convivência que eu tinha com ele, eu comecei a jogar também, porque eu tinha o tablet ali, né. E a gente começou a jogar um jogo chamado Minecraft, que é um jogo mundo quadrado, né? E daí, a partir desse jogo, a gente começou, eu no caso, né? Comecei a ficar um pouco mais dependente desse jogo devido... Porque eu comecei a gostar, né? De montar as casinhas lá, né? Que tem todo o processo de construção, né? Que é o modelo do jogo lá. E daí, a partir disso, eu comecei a ficar viciada nesse jogo. Eu comecei a ficar viciada nesse jogo, começou no final de 2015 e foi até mais ou menos em 2017. E nesse período, assim, eu percebi que as minhas notas da escola estavam caindo, né? Eu estava me dedicando menos à escola e isso estava atrapalhando, né? Na escola, sempre fui uma pessoa esforçada, né? Apesar de ter muitas dificuldades, né? Aprendi a ler muito tarde e também escrever, minha letra era tudo meio assim, garranchada, né? Era feia. Não que hoje seja tão bonita, mas... Não era muito legível. Isso, aham. E daí os professores começaram a perceber que eu não estava me esforçando como que eu era, né? Uhum. Como comentei, eu tinha dificuldade, mas eu era uma pessoa esforçada, que estudava para tirar uma boa nota na escola. Uhum. E a partir do momento que eu comecei a jogar, né, e conviver mais com esse meu primo, eu comecei a desvalorizar um pouco o estudo da escola e isso prejudicou, tipo assim,
tipo assim, as notas da escola e o meu desempenho também no contexto familiar, no contexto da escola, né, em vários contextos. E daí, em 2017 para 2018, eu comecei a assistir, tipo, desenhinhos, né? Tipo, desenho, vou comentar aqui. A Ladybug, sabe? A Joaninha lá, né? Super heroína. Enfim, eu comecei a ficar mais apegado nesse tipo, assim, de conteúdo do YouTube, né? Então, tipo, filme, séries, esse tipo de conteúdo. E daí, a partir disso, eu comecei a perceber isso em 2018, né? Daí, em 2018, as minhas irmãs, elas começaram a aplicar a técnica da Invex, começaram a voluntariar, escrever verbetes, artigos e participar de Greenvex. E na época eu não entendia muito bem, né? E eu, tipo assim, tinha interesse, mas também não tinha, porque eu não queria abrir a mão do jogo, da zona de conforto ali, né? Assistindo desenho, filme, esse tipo de coisa. E daí eu percebi que quando eu tive um pouco mais de abertivos para entender a técnica, tipo assim, o que as minhas irmãs faziam, né? E eu percebia que elas sempre estavam engajadas estudando lá, né? Pesquisando. Isso me chamou um pouco de atenção, né? Então, pelo exemplarismo delas, eu comecei a me interessar mais pela Consciologia de modo geral. E a partir desse desenvolvimento das minhas irmãs na Consciologia, eles começaram a fazer umas reuniões familiares na minha casa, onde a gente tipo assim, a gente pegava um tema da Consciologia e debatia. Então, tinha temas, a gente pegava vários temas, então, Invex, Sex, projeção, vários outros temas da Consciologia, e a gente começava a debater não só com o pessoal de casa, mas também com outros familiares que não eram da minha ali de convivência, na área de convivência. E a partir disso eu comecei a me interessar mais pelo aprofundamento nessas reuniões que a gente fazia. E isso fez com que eu tivesse um pouco mais de abertivo para entender, como eu comentei, né, pelas minhas irmãs e pelas reuniões que aconteciam em casa. E a partir disso eu comecei a me interessar mais para a Invex, daí eu tive o abertismo para minhas irmãs falarem um pouco mais sobre a Invex, mais a Consciologia, assim, né. E daí, início de 2019, eu fui para Foz do Iguaçu, onde eu fiz o TPIE, o Teoria e Prática da Inversão Existencial, e o Invex Geração, os 2 cursos da Sinvex. E a partir desses cursos eu me posicionei a aplicar a técnica da Invex. Eu acho que foi, assim, basicamente isso, assim, como que eu saí do vício e fui para a Invex, né? Entendi. E aí, com relação com isso que você falou, acho que você comentou um pouquinho, mas você acha que a Invex contribuiu para a superação do seu vício na internet? Você já comentou isso, mas você poderia falar um pouco mais, tipo assim, o que você acha que a Invex te ajudou? Tipo assim, detalhar um pouco mais isso. Então, como eu comentei, a Invex em si não me ajudou a superar o vício, porque já era um movimento que eu já estava fazendo, né? Mas quando eu comecei a aplicar a Invex, então, até um exemplo assim que eu acho legal trazer, é que antes de eu ir para Foz em 2019, o meu pai meio que trouxe uma proposta dizendo assim, ou vocês compram passagem para Foz ou vocês ganham um celular, né? E, tipo assim, eu tava nesse movimento de sair do vício da internet e ir pra algo mais homeostático. E com o celular eu poderia, tipo assim, criar um canal no YouTube, né? Que eu era meio assim... Tinha um canal Era um no valor YouTube, que você tinha ali no momento. Aham. Entendi. Mas eu já tava meio reciclando, já tava nesse processo mais, assim, de sair do vício na internet. Tava reciclando esse... Isso. Daí... E daí, quando meu pai... daí a gente se posicionou, né? Eu me posicionei que eu queria vir pra Foz, né? Pra cortar de uma vez isso. E daí, quando eu conheci a Invex, né? Eu comentei os 2 cursos que eu fiz, eu comecei a pensar mais sobre isso, né? Sobre a questão do vício, dos meus valores. Na época eu não sabia nem o que era valor, mas eu já estava buscando entender mais o que eu gostava, meus trafores, meus trafares, né? Buscar um pouco mais essa questão da autopesquisa. E a Invex, quando eu conheci, quando eu me posicionei que eu ia aplicar a Invex, eu estava já ciente, né, que eu iria largar a mão, assim, de mexer muito na internet, né,
e esse processo todo. Então a Invex me ajudou no sentido de me posicionar mais em relação aos valores intermissivos que eu tenho e de como que eu posso valorizar as oportunidades que eu tenho, assim, né? Então, outro exemplo também que eu acho interessante é que meu pai, ele é voluntário do IPC. Quando ele ia pro IPC, eu ia junto, mas ia meio não querendo, assim, né? E a partir do momento que eu comecei a aplicar em Invex, eu comecei a valorizar mais isso, né? De ir lá no IPC, ir lá no Pesquisarium, estudar, ver palestras, esse tipo de coisa. E eu acho que a Invex me ajudou mais nessa questão de valorização e de autoconhecimento, assim. E, bom, na linha do que a gente está comentando aqui, né, você falou um pouquinho, mas o que o jovem pode fazer para superar o vício na internet? O que você pode dar de dica nesse sentido? O que te ajudou? Tá, como eu comentei, foi um processo mais natural pra mim de superação do vício na internet, pelo momento que eu tava de vida, né, de insatisfação do que eu tava fazendo do vício na internet, esse tipo de coisa. Daí eu comecei a rever o que eu tava fazendo na época, né. Mas de dicas, o que eu usei bastante foi a questão de, tipo assim, autopesquisa, né, que eu comentei, de eu estar ali vendo meus valores, meus trafores, se eu estava sendo coerente com as coisas que eu gostava, né, e o que eu estava fazendo em contraponto, né. Então, isso foi algo que me ajudou, a questão da autopesquisa, né, então, fazer uma listagem, né, de trafores, de trafares. E outra meio que técnica que eu utilizei foi escrever os meus dias diariamente, né? Fazer um diário. Isso me ajudou bastante em termos de eu fazer uma análise depois no final, né? Do que eu tava fazendo e a partir disso fazer um balanço pro próximo dia, próximas vezes eu mudar o que eu tava fazendo que não era coerente comigo. Então, foi essas duas técnicas assim que eu usei. Então, foi a questão do diário e principalmente da autopesquisa, que eu acho que foi um ponto, assim, muito importante nessa virada, assim, né? Da questão da coerência, né? Sim. Bom, de que maneira o jovem, aí você dando dicas de novo, né? Mas de que maneira o jovem pode utilizar a internet de uma forma melhor, né? Eu acho que você comentou um pouco que você usava ali tinha um vício que não era legal. E aí eu acho que depois que a gente. Depois que você superou ali, né? E ali entrou no voluntariado e tudo mais, eu acho que isso mudou, isso na minha percepção. E aí eu queria que você colocasse um pouco, porque querendo ou não, a gente que voluntariava à distância, né? Usava a internet para participar das reuniões. Aí eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido. Como o jovem pode usar a internet de uma forma positiva. Então eu acho que a questão da internet, né, de como usar, eu acho que tem muita relação com os valores da pessoa, né? Então a pessoa ela vai utilizar a internet da forma que tá atrelado aos valores dela, né? Então se ela tem um valor assim mais de comodismo, de ociosidade, né, de ficar ociosa ali, ela vai usar a internet para se dispersar, né? Daí a pessoa que tem uns valores mais assim homeostáticos, evolutivos e inteligentes assim, né? Ela vai usar a internet para fins tipo assim de conhecimento. Daí a pergunta é sobre as dicas de como que a pessoa pode utilizar a internet de forma mais inteligente. De uma forma mais positiva, assim. O que você... Porque você superou esse traço, mas querendo ou não, a gente ainda usa a internet. Como é que você mudou isso, assim, para usar de uma forma mais positiva? O que o jovem pode fazer para usar de uma forma mais positiva? Acho que você já comentou um pouco da questão dos valores ali, né? Sim. Mas teria mais alguma coisa que você queria colocar? Sim, no meu caso, assim, é meio até atípico, assim, a questão do vício na internet no meu caso, né, porque eu ganhei meu celular quando eu tinha 14 anos, né, eu já aplicava a técnica da Invex, computador eu também comprei com meu dinheiro pessoal, eu não tinha na época computador nem tablet, eu ficava mais na televisão, e junto com meu primo também, tipo assim, lá em 2015 no tablet, né. Mas algo que me ajudou foi essa questão do valor mesmo que eu já comentei,
de tipo assim, utilizar a internet de uma forma mais positiva. Então, eu comecei a voluntariar à distância na Sinvex, né, em 2019. E isso, assim, foi algo que me ajudou bastante, assim, em termos de autoconhecimento e também de estar se qualificando ali, né, por meio da internet. Então, eu comecei a assistir mais tertúlias, né, que o voluntariado que eu tava tinha que assistir, né, para fazer recortes, até que no YouTube da Sinvex, vários recortes que a gente assiste tertúlia e faz os recortes, né, e eu acho que é isso, assim, vai muito do valor da pessoa e o que a pessoa quer também para a vida dela, né. Uhum. Bom, eu queria que você comentasse agora se você percebeu, né? Você já comentou que percebeu, mas assim, o que você percebeu de mudança depois da superação do vício? Tipo, mudanças assim em você, em posturas, esse tipo de coisa, assim. O que você percebeu que mudou? Então, o que eu percebi que mudou, acho que foi até as companhias extrafísicas que tinham um pouco mais assim, de pressão, tipo assim, de ficar sempre naquele mondoleísmo, de ficar pensando em mexer, jogar, assistir, alguma coisa meio patológica na internet, por exemplo. Na época que eu tava viciada no jogo, eu sentia bastante, assim, essa dependência de estar ali jogando, né? E dentro disso tem muita questão extrafísica, né? De companhias que tem esse mesmo padrão de pensamento, né? Uhum. Então, o que mudou, assim, o que eu percebi que mudou foi a questão das companhias, tanto extrafísicas quanto intrafísicas, né? Então, fiquei até um tempo que você estuda, né? Acho que você vai ter até uma entrevista no canal sobre autoestima, né? Sobre a... Ai, vai ter, gente. Foi ela que me entrevistou. Vai sair aí. E daí, tipo assim, essa questão da dependência... Tem um mosquitinho aqui atrapalhando a gente, mas pode continuar, Cássia. A questão da dependência, né, que eu ouvia muito. E isso eu percebi que me prejudicava muito nas minhas convivências, né? A partir do momento que eu apliquei em VEX, eu percebi uma maior, assim... de eu pensar por mim própria, ao invés de ficar dependendo da opinião das outras pessoas. E também até o processo, assim, de hábitos, que eu percebi que mudou muito, e isso é algo muito positivo, assim, em termos da pessoa se desenvolver, né? Então, eu tinha... Na verdade, os hábitos que eu tinha era, tipo assim, ficar o dia inteiro na frente do computador do meu pai. E daí, quando eu comecei a aplicar em VEX, eu tinha hábitos, assim, de ler, de estudar para a escola, né? De escrever verbetes, né? Que na época eu já estava desenvolvendo a pesquisa sobre o desperdício do jovem intermissivista na internet. Então, a Invex me ajudou, né, em contraponto, assim, do como que eu estava para a Invex na época, foi a questão da mudança de hábitos, principalmente de eu estar me qualificando ali em termos, assim, de aportes que eu tinha, né, e que eu estava tendo no momento, e de valorizar eles, né. Acho que foi isso. Você comentou, né, em algum momento aqui na entrevista sobre essa questão de que o vício na internet, às vezes a pessoa tá ali no comodismo, né? E eu acho que uma coisa que mudou foi isso, porque eu acho que você é uma pessoa muito proativa ali no voluntariado, então eu acho que essas coisas mudaram. Eu acho que quando a pessoa tá no vício, ela fica ali, o mundo ali ao redor, tipo, acaba esquecendo um pouco, sabe? Então eu acho que é uma coisa que eu vejo que é muito forte em você hoje e que eu acho que não era bem assim antes, né? Porque o vício acaba atrapalhando, né? Até dentro disso, eu acho que algo que meio que mudou isso foi a questão da assunção dos trafores, né? Das qualidades. A Invex, no meu caso, proporcionou isso, né? Como eu comentei, eu comecei a fazer autopesquisa, né? Fazer listagem das minhas qualidades, dos meus defeitos. E, por exemplo, assim, na época do vício na internet que eu tava, né? Eu era uma pessoa super desorganizada, eu era uma pessoa super indisciplinada. Valores que eu tinha ali desde pequena, eles acabaram de ser desvalorizados, né? Então, a própria questão, assim, da saúde é algo que eu sempre valorizei desde pequena, né?
E quando eu comecei a ficar no vício na internet, eu me alimentava super mal, né? Até dei uma engordadinha, mas... Mas essa questão, assim, mais da assunção dos trafores mesmo. Entendi. Bom, falando total no que a gente tá falando aqui agora, é a próxima pergunta, que eu queria, assim, saber quais os seus trafares que você percebeu, assim, que contribuíram para esse vício na internet. E aí, quais os trafores que ajudaram você a superar eles? Entendi. Tá, os trafares, assim, eu vejo mais como postura, mas que me ajudaram, mas também tem trafares, quer dizer, né, que tipo assim, que ajudaram eu ficar, fazer Contribuíram, a manutenção, contribuíram do ali vício. para alimentar o vício. Isso, assim, eu percebo que a fase principal, assim, do meu porão consciencial foi essa parte do vício da internet, né, dessa maior manifestação pelo instinto ali de estar ali querendo jogar, não sei o que lá. E de trafares, né, que você comentou. Eu acho que foi a questão, assim, pensando bem aqui, acho que foi um pouco, assim, que eu tinha, né. Acho que entra mais em questão de postura e valor. Mas, assim, de cara eu não sei dizer qual que foi o trafar, mas foi a questão do comodismo, de estar ali numa postura mais, assim, de ficar cômodo ali, né, de não se esforçar. E a questão também de... Deixa eu ver. A questão de não querer nada com a vida, assim, sabe? Não ter ali muito o processo de autoconhecimento, né? Porque você não sabia muito os seus valores. Então, você não Isso. sabia muito o que você queria pra vida. Então, Tipo assim, isso são as posturas que... sim. Trafalhas, né? Assim, essa questão do comodismo. Daí de trafores, eu acho que foi a questão do posicionamento e a questão do abertismo, assim, para ver coisas novas, né? Experimentar coisas novas. E o posicionamento de, tipo assim, isso não é pra mim mais, né? Meio que já passou ali o tempo de eu estar ali e eu acho que foi isso, sim. Você comentou, acho que um pouco em alguns momentos, sobre a questão do... Assim, que o vício na internet tem relação com os valores. E aí, como é que você percebeu que aqueles valores não estavam muito legais? E que valores que você tem hoje, assim, que você, tipo assim, que é um contraponto, assim? Acho que você, tipo assim, trocou por uma coisa que é melhor. Até no artigo que eu apresentei no 30º SIG, eu coloco uma listagem de contrapontos, né? Daí, então, alguns valores, né, que eu tinha valores que eu tinha na época, né? A questão do comodismo, a questão de não valorizar a questão da saúde física, a questão da... não é bem um valor, né? Mas a questão da dependência, eu ficava muito dependente tipo assim, das ferramentas ali tecnológicas de forma assim negativa, né? O valor que eu já comentei bastante, a questão acho que eu acabei de comentar também, o comodismo. Então, o principal valor assim, que eu percebi foi a questão do comodismo, de eu não querer ficar mais na minha zona de conforto. E, em contraponto, eu comecei a me colocar mais na chapa quente. Então, desde que eu era pequena, eu fui não é bem assim, igual você sempre comenta, né? Que você não é tímida para seus familiares, né? Mas Que eu não era assim, mas no contexto ali do voluntariado, eu não estava sendo coerente com quem eu era. No meu caso é mais ou menos parecido, né? Daí, em contraponto, né, que eu comentei, a questão, assim, de me colocar na chapa quente. Então, eu era uma pessoa muito tímida quando eu cheguei até na Invex, assim, né, na Sinvex. E quando eu tinha a oportunidade de falar alguma coisa, mesmo que, tipo assim, eu gaguejava tudo ou falava tudo errado, eu comecei a me colocar nessas chapa quentes, assim, né? Até a escrita do verbete que eu fiz sobre esse tema do desperdício do jovem intermissivista na internet foi, tipo assim, um verbete
foi meio que uma experimentação de ver como que eu tava na época, assim, né? Esse processo, assim, de colocar na chapa quente de desenvolvimento. Desde aquele verbete eu percebi que eu mudei bastante, né? Em termos, assim, até de falar, até de se manifestar. E é legal, assim, ver a mudança depois, né? Quando você percebe esse desenvolvimento, assim. Você comentou que quando você entrou no voluntariado, você já estava nesse processo de superação. Mas, assim, você acha que o verbete... Você comentou, né, que houve várias mudanças. Mas, assim, como que o verbete contribuiu para alguma mudança, assim? Porque você colocou, né, que tiveram várias coisas. Como você acha que o verbete fez isso, assim? Então, eu escrevi o verbete, eu fiz os 2 cursos, né, da Simvex. Daí eu voltei para minha cidade, Minas Gerais, né, que você comentou aí no meu currículo, Conceição dos Ouros. E daí, a partir do exemplarismo do pessoal que estava ali no curso do Invex Geração, né, que apresentaram os verbetes, eu me senti um pouco atrasada, assim, que, tipo assim, eu tava me sentindo que eu deveria estar ali apresentando, mesmo com dificuldades, né? A mesma situação que eu. Sim, e daí daí eu fiquei pensando em temas que eu poderia estar escrevendo, né, verbete, que eu tinha teática, né? Daí eu peguei, conversando com as minhas irmãs, né, cheguei nesse ponto de desperdício do jovem intermissivista na internet. Na época, como a própria pergunta eu não tinha bem desenvolvido, assim, a superação. Eu estava mais nesse processo de transição. Então, o verbete me ajudou a rever o que eu estava fazendo ali na época e até, de certa forma, meio que reforçar o que eu estava fazendo era o que era o melhor para mim, né? Que estava sendo mais coerente comigo. Então, várias coisas que eu coloquei nesse verbete era tipo assim, posturas, manifestações e até a postura mesmo que eu estava manifestando na época lá do visto na internet. E o verbete me ajudou a enfatizar essa questão da autocoerência, né? Que eu tava, da minha experiência ruim, escrevendo algo um pouco mais assistencial, né? Ali no momento. Bom, você falou sobre essa questão do verbete, da questão da escrita, né? Que é uma coisa que é importante, que acaba ajudando a pessoa a reciclar, né? O traço ali que ela tá colocando, ou até qualificar um traço que é muito positivo nela, né? Você tem um artigo no site da Simvex, né? Que é a simvex.org, sobre um tema que tem total relação com o que a gente está falando aqui, né? Então, eu gostaria que você comentasse como não se deixar ser influenciado ali pelas coisas que a gente acaba vendo na internet, né? Você tem um artigo sobre isso e eu queria que você comentasse um pouco mais. Então, esse é até um assunto que eu tô estudando, né? Tá até um verbete que tava em revisão. Tá em andamento. Tá em andamento. Que é sobre a questão da sugestionabilidade, né? Esse texto que eu escrevi para o site é sobre a sugestionabilidade dentro do contexto ali da internet, né? E daí, algo assim que é para comentar sobre a relação, né? Na verdade, assim, o que você... como não se deixar levar. Eu acho que o nome do artigo eu não me lembro agora, mas eu acho que é como ter criticidade, coisas assim. Eu queria saber, tipo, o que você poderia dar um pouco mais de dica nesse sentido e pode ampliar, assim, comentar o que você... sobre a relação dos dois. Tá. Esse artigo acho que pode até colocar na descrição para facilitar o acesso, né? Mas é sobre a questão da influência da pessoa na internet, né? Enfim. O que eu posso dizer, assim, para não se influenciar na internet, né? Até no meu caso pessoal, é a questão, acho que, de direcionar o que você precisa estar vendo ali, né? Então, por exemplo, assim, o Instagram. Ele é uma rede social bastante usada por vários jovens e muitas das publicações que tem no Instagram são meio que, sim, fake news, né? Então, você entra no perfil de alguma pessoa, tem só foto feliz, só foto de momentos bons da vida da pessoa. E as pessoas acabam criando uma visão distorcida em relação àquela pessoa, né? Achando que a pessoa é perfeita, não tem defeitos, e isso acaba, tipo assim, de certa forma,
mexendo até com um pouco da autoestima da pessoa, né, que tá vendo ali. Então, acho que até o senso crítico, assim, na internet, né, do que você vê, isso ajuda, assim, né, para não entrar numa autoficção de que aquilo é perfeito, que a sua vida é ruim, né, comparado àquela pessoa, que não é bem assim, né. Então, acho que esse processo de, tipo assim, da pessoa conseguir ele discernir e tentar focar assim na realidade, né? Porque muitas coisas que a gente vê na internet é fake news ou alguma distorção assim da realidade, né? Uhum. Bom, outro artigo que você tem aqui no site e que acho que tem relação assim com o tema que a gente está tratando, você comentou um pouco sobre isso, mas o que você pode dar de dica para o jovem para ter uma rotina útil? Assim, ter uma rotina mais útil. Você tem um artigo sobre isso no site, assim, você poderia comentar um pouco sobre? Uhum. O artigo que eu tenho no site é sobre como conciliar a projeção com a rotina útil, né? Mas nesse aspecto, assim, da internet, né? A pessoa colocar alguns hábitos, né? Toda a questão, assim, de rotina útil tem a ver com os hábitos. Então, se a pessoa colocar, por exemplo, assim, ao invés de mexer no Instagram, assistir uma live ou algum vídeo no YouTube que vai fazer diferença na vida dela. Então, por exemplo, a pessoa que tem baixa autoestima, ela assistir, ao invés de mexer no Instagram, ficar meio que alimentando ali a baixa autoestima dela, pegar um vídeo sei lá, no YouTube e ver como colocar lá no YouTube, né? Como superar a autoestima ou o que é autoestima, como desenvolver. São coisas assim que podem ajudar a pessoa assim a se qualificar, né? E ter uma rotina mais saudável. Então esse é um exemplo assim. E eu acho que no meu caso o que me ajudou a ter uma rotina mais útil, né? Foi a questão do diário que eu já comentei. Então, eu escrevia o meu dia, sinteticamente, e eu colocava, tipo assim, fazia um balanço no final. Eu colocava colocava os trafores, né, as qualidades, os defeitos, escrevia, tipo, uma pensata, né, uma frase que sintetizava o dia, e colocava uma lista de gratidão. Então, isso me ajudou muito a, no próximo dia, ver o que poderia estar melhorando, né? Então, que traços que eu manifestei hoje. Então, por exemplo, trafares. Mas manifestei o trafar, sei lá, da rebeldia. Daí, no próximo dia, eu começava a prestar mais atenção de tipo assim, se eu estava manifestando aquele trafar de novo. Isso ajudou bastante, assim, a manter uma rotina mais saudável, né? Bom, a gente já falou um pouco aqui sobre a questão da timidez que você comentou. Você também tem um artigo sobre isso, né? Acho que no site. E, assim, você acha que a superação do vício na internet, ele contribuiu para a superação desse processo de timidez? Você comentou que você não era tímida, mas em algumas situações era. Aí, assim, sair ali da telinha da internet e interagir mais com as pessoas. Você acha que isso contribuiu, assim, para você interagir um pouco mais com as pessoas? Para superar essa questão de você ficar, assim, um pouco mais retraída? Uhum. O vício na internet, né? Essa dependência da internet, né? É algo que intensifica a questão da timidez, né? Então, as pessoas, elas têm um contato maior ali, como você comentou, na tela, né? No Instagram, enfim, nas redes sociais. E no presencialmente, ali, a cara, ela não tem tanto. Então, isso é algo que pode qualificar a timidez. Até algo, assim, que eu percebo que acontecia comigo. Por exemplo, no WhatsApp, falar as coisas que provavelmente na vida real não... vida real, assim, né? Olhando ali no olho da pessoa, Sim, você não, eu não falaria. Não falaria. Então, de certa forma, a rede social ali, ela... Meio que a pessoa se manifesta de uma forma real, assim, mas é algo que ela não teria coragem de falar na vida real. Então, eu percebo, assim, que a timidez... quer dizer, a superação da timidez, ela... Tipo assim... Eita, pera, me confundi.
a superação do vício na internet se dá também a questão da pessoa superar, se expor mais na vida real, assim, né? Então, eu acho que tem total relação, né? Até na minha experiência, assim, eu percebi que qualificou muito, assim, a minha timidez, eu ficar um pouco mais inibida em várias situações, assim, por muito tempo ali, né? Como eu comentei, de 2015 a 2018, sem ficar o dia inteiro ali no computador e depois, quando eu vou conversar com as pessoas, não tem, tipo assim, não tem assunto ou não sabia o que falar ou ficava sem jeito, né? As manifestações ali da timidez, né? Quando a pessoa é tímida. Um pouco com relação com essa pergunta que eu fiz agora sobre a questão da timidez e relacionado, né, com a questão da internet, você percebe, assim, algum efeito no convívio familiar depois da superação do vício da internet? Assim, uma mudança no convívio familiar depois da superação desse vício? Então, até, tipo assim, quando eu tava no vício na internet, eu nem convivia nem com meus amigos, nem com a minha família direito, né? Eu acordava, tomava café ali, né, rapidão. E, tipo assim, nem almoçava às vezes, nem tomava café da tarde e tipo assim, jantava, comia muito, muito, muito mal. E dentro disso, assim, eu não tinha nem tempo pra conversar com meus familiares, né, com meus amigos, né, então tinha até pessoas, assim, vizinhos que iam na minha casa, né, e como eu tinha um pouco de falta de senso, assim, eu ficava na internet ali, nem dava atenção pra eles. Então, acho que a superação do vício na internet me ajudou bastante. Tipo assim, foi uma consequência até, eu acho, um pouco, de estar ali convivendo mais com meus familiares, dar maior atenção, assim. E eu percebi, assim, que isso qualificou muito as relações, né? Tanto dos amigos ali, dos familiares, dos parentes, né? Então, eu acho que mudou muito, assim, de um extremo, assim, de muita, muita pouca convivência para algo, assim, que era contato todo dia, conversa, era convívio ali mesmo, né? Aí, agora, assim, eu queria meio que, em síntese, tipo assim, qual que foi o seu... É que você falou sobre muitos ganhos, assim, mas qual que foi o maior ganho com a superação do vício na internet? Eu acho que vai ser um pouco genérico, mas eu acho que é a Invex, assim, né? Porque desde que eu me impulsionei a superar o vício na internet, porque eu queria ir pra Foz, né? Então, acho que o maior ganho, assim, sendo muito genérica, foi a questão da Invex. Mas dentro da Invex, né, pegando algo mais específico, né, foi a questão do voluntariado e foi a questão... voluntariado entre o Greenvex também, né? Então, foi o voluntariado / Greenvex e o contato também com as amizades, assim, evolutivas e amizades mais homeostáticas, em síntese, né? Você quer comentar um pouco mais sobre o Greenvex com relação a esse vício, assim? Porque eu acho que o Greenvex, ele proporciona um ambiente muito mais mental somático, assim. E eu acho que a gente não comentou tanto sobre isso. Se você puder comentar um pouco mais sobre... Assim, eu acho que mais como um contraponto, assim. Mais como é o ambiente do Greenvex, assim. Sim. Eu participei até de uma reunião do Greenvex Conceição, quando as minhas duas irmãs estavam ali, né? Era só apenas as duas, né? Eu participei, isso eu já tava saindo um pouco do vício na internet, mas eu tava ali ainda, né? E eu lembro que, tipo assim, o campo formado ali no Greenvex, mesmo naquela época eu tava num período, assim, mais de desinteresse, assim, da Consciologia, durante a reunião eu senti bastante, assim, motivação para estar estudando ali, né? A reunião que a gente fez, o tema era sobre fundamentos da Invex, e durante a reunião ali eu falava, tal, tudo que eu pensava, assim, e eu achei bem interessante, assim, porque na hora da reunião, né, aquele campo que formou do Greenvex, eu senti muita motivação para estar estudando mais a Consciologia, né, a Invex. Daí, quando acabou, assim, a reunião, teve, assim, umas 2 horas, assim, que ficou em solo pensene e depois meio que ficou meio esquecido, assim, né. Então, depois, quando eu entrei, eu comecei a voluntariar na Sinvex pelo Greenvex, né, então... eu queria muito participar de Greenvex, né, porque eu já tinha participado aquela vez e a experiência foi bem rica. E eu já tinha superado, agora, né, depois, eu já tinha superado o vício na internet. Eu percebi, assim, que quando eu entrei no Greenvex eu comecei a aproveitar mais, assim,
as experiências ali das minhas irmãs, né, os debates, e como era recente assim, a minha aplicação da Invex, eu consegui aproveitar ainda mais, né, as reuniões do Greenvex. E desde assim, o Greenvex pra mim, ele é a manutenção de lucidez, né. Então, toda reunião ali, né, até hoje, assim, a gente tá ali na coordenação, tá o grupo ali do Greenvex. Então, um dos pontos altos, assim, da minha semana é a questão da reunião do Greenvex, né. Então, a gente tem a semana, assim, domingo, né, que é a reunião do Greenvex. Daí começa segunda, terça, daí vai nos dias de semana, vai meio tendo uma caída, Você assim, vai de tentando lucidez. manter, mas é mais Isso. difícil. E aí na reunião é um ponto Dá alto. um pique ali, pique, né, que você fala? De lucidez e, tipo assim, sempre tem essa constância, assim, né, de manter esse holopensene mais lucidogênico, mais homeostático, assim, do Greenvex. Entendi. Bom, caminhando aqui para nossa última pergunta, eu queria saber, né, se você percebe algum efeito do vício da internet no seu parapsiquismo. Na época, E agora, né, tipo, qual que foi, eu acho que o antes e o depois, sabe? um contraponto. É. Tá, então, como eu comentei um pouco, mas aprofundando aqui, eu percebi, assim, um pouco, assim, dependência, né? Eu tinha bastante dependência na internet, e eu percebi que quando eu comecei a superar, principalmente, eu percebi, tipo, um antagonismo em termos, assim, extrafísicos, né? Porque tem um grupo ali que tá sempre, tipo assim, 2 anos e meio, praticamente, assim, no vício na internet, formou, de certa forma, um grupo com aquele mesmo padrão, né? E daí, quando eu comecei a querer reciclar esse vício na internet, eu percebi maior... um pouco, assim, do grupo antagônico a isso, de eu querer mudar. Mas, assim, eu percebi um pouco, bastante, assim, a questão de monodeísmo, como eu comentei, né? Essa dificuldade de sair daquele holopensene. E, em contraponto, eu percebi, assim, maior relatilidade pensênica, até maior complemento com amparo, né? Até em questão de escrita, de voluntariado, né? Dessa mudança de hábito que eu fiz. E hoje, assim, eu percebo que quando eu fico muito na internet, né? Principalmente, assim, no Instagram, às vezes eu fico, né? Mas eu tenho... No Instagram tem, tipo, uma ferramenta que você vê o tempo que você ficou médio, né? Daí eu fico um pouco atento a isso, né? Daí eu percebo, assim, que hoje, quando eu fico um pouco mais na internet, eu percebo, assim, que eu fico um pouco mais pesada, assim, e aí eu não consigo raciocinar muito bem o que eu tô pensando, o que eu vou fazer. Então eu percebo... Na época eu não percebia tanto isso, mas hoje, né, com o meu parapsiquismo um pouco mais desenvolvido, né, eu percebo a questão de ficar mais pesada, assim, energeticamente, um pouco de preguiça, e também a questão de não querer sair dali, né. Mas, enfim, então, em contraponto, basicamente, foi do assédio pro amparo, né, basicamente, sim. Bom, era isso, assim, eu queria perguntar se você quer fazer alguma consideração final, algo que a gente acabou não comentando, que você gostaria de falar. Então, eu acho que uma coisa importante, assim, que é algo até comum, né, a questão da internet, o vício na internet, algo que eu poderia deixar aqui é a pessoa refletir mais sobre os valores dela, né, a questão da autocoerência também, que eu acho que é algo que muda tudo, assim, né, porque quando a pessoa ela tá com um conflito ali de valores, então, ao mesmo tempo que ela valoriza estar ali na internet, ela valoriza, sei lá, escrever, mas ela perde mais tempo na internet do que escrevendo, isso, de certa forma, traz um conflito para a pessoa, né? Então, a pessoa refletir mais sobre o que ela, tipo assim, quer pra vida dela, né? E ter uma moderação mais, assim, no uso da internet, né? E, como eu comentei, mudar o hábito. Então, se a pessoa, ela mexe muito no Instagram, e o exemplo da autoestima que eu dei, né? Tipo assim, ela ficar vendo as outras pessoas ali, se comparando. Ao invés de ela fazer isso, ela buscar superar essa questão da autoestima, né? A baixa autoestima. Então, acho que seria isso, assim, da pessoa refletir mais sobre o que ela tá fazendo, se isso é convergente com o que ela quer no final, né?
Bom, por hoje era isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença da Cassiele aqui. Foi muito bom ter você aqui hoje. Gostaria de lembrar aí pro pessoal que está em casa para deixar aí dúvidas ou sugestões nos comentários, deixar um like no vídeo se vocês gostaram, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações para não perder os conteúdos que a gente tem aqui. A gente tem live, tem os recortes, agora tem o Teática Inversiva. E era isso. Gostaria de falar mais alguma coisa? Acho que é isso, a sensação é uma diferente, né, de estar entrevistando e sendo entrevistada. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse Teática. Bom, gente, era isso. Tchau e até a próxima. Até a próxima.